Olá pessoal, tudo bem? Há 300 anos, exatos 300 anos, em 1717, aconteceu algo inacreditável. O grande compositor Johann Sebastian Bach foi colocado numa prisão e lá ficou 27 dias. Vamos ver essa história, ainda que de forma resumida. Bach estava em Weimar desde 1708. Lá ele ficou 9, 10 anos. Weimar é uma cidade encantadora da Alemanha, que no século XVIII era capital do Ducado de Saxe-Weimar. E Bach foi para lá contratado como músico, evidentemente, né? Ele foi organista inicialmente. Mais tarde, ele foi promovido a Concertmeister, maestro de concerto, né? Com o compromisso de produzir uma cantata por mês. Ele escreveu 25, uma delas está perdida. E escreveu também algumas peças para órgão, peças para cravo, enfim, uma produção bastante consistente. E teve também 6 filhos nesse período, com Maria Bárbara, sua primeira mulher. Entre eles, Carl Philipp Emanuel Bach, que foi um músico importante, foi um compositor importante, um dos filhos musicistas, né, de Bach. O outro famoso também é Johann Christian. Bom, nesse ducado de Saxe-Weimar, o duque era um tal de Guilherme II, que era um homem difícil. Ele era austero, severo, beato, ao ponto da mania, de ser maníaco. Beato religioso, maníaco religioso. E ele governava assessorado pelo sobrinho Ernesto Augusto. Isso era de lei, não é? Isso fazia parte das regras do ducado. Era o duque assessorado por alguém. Neste caso, nesse momento, era o sobrinho Ernesto. Ernesto era mais jovem, mais flexível, mais acessível, e Bach evidentemente se aproximou mais dele, deixando o Guilherme complicado de lado. Em suma, ele se enredou numa relação difícil familiar e acabou sobrando para ele, né? Bom, o cargo mais disputado numa corte do século XVIII era o de Kapellmeister, maestro de capela, que era o cargo número 1 entre os músicos e também o mais bem pago. Evidentemente que havia uma disputa por esse lugar. Morreu o Kapellmeister de Weimar, que se chamava Johann Samuel Drese. E ficou vago o cargo, e Bach tinha uma expectativa muito grande de ser nomeado, ser indicado, porque não havia ninguém tão bem preparado como Bach para esse posto, né? Só que por causa da rivalidade lá, tio-sobrinho, de Bach ter tomado posição do lado do sobrinho, aquela coisa toda, porque havia um conflito familiar, como eu disse, ele foi preterido. Ele foi preterido e indicaram, e o duque indicou no lugar o filho do falecido, que se chamava Johann Wilhelm Drese. Isso Bach tomou como uma afronta, e de fato foi, né? Porque quem podia concorrer com Bach? Nesse período, então, ele começa a pensar em ir embora de Weimar. E ele tem a sorte de receber um convite, vindo de Köthen, onde havia um príncipe Leopoldo, que era músico, cantava com voz de baixo, também tocava cravo, tocava violino,
Era um instrumentista interessante e era também compositor. Bach então começa a preparar as malas e apresenta sua demissão ao Duque Guilherme, mas o Duque ignora. Ele deixa o tempo passar, vai deixando Bach cada vez mais tenso, inseguro, e numa entrevista que os dois têm, não se sabe o que foi falado, mas de certo Bach perdeu a paciência. E então o Duque o acusou de lesa-majestade e o mandou para a prisão. Isso aconteceu no dia 6 de novembro de 1717 e ele foi retirado da prisão somente 27 dias depois, no dia 2 de dezembro desse mesmo ano, por pressão do sobrinho Ernesto e por também pressão do Leopoldo, aquele príncipe que ofereceu o contrato, né? Então ele vai para Köthen, já com o cargo de Kapellmeister, para uma corte bem musical, porque o Leopoldo era um musicista. E aí ele vive melhor que em Weimar, mas não dá para dizer que ele viveu muito bem o tempo todo. Teve altos e baixos. Entre os baixos, a morte de Maria Bárbara, sua esposa. Bach tinha viajado com o príncipe Leopoldo. Quando voltou para Köthen, ela já estava morta e enterrada. Isso foi um golpe muito duro para ele. Agora, entre os altos, uma produção incrível, musical incrível. Foi aí que ele produziu, que ele escreveu os 6 concertos de Brandemburgo e o primeiro livro do Cravo Bem Temperado, que é uma obra histórica da maior importância. Certo?